Olá pessoal, então, voltando aqui à nossa sequência de aulas sobre conhecimentos municipais do município de Guaba Grande, agora numa abordagem histórica, já é a segunda aula de abordagem histórica. O que acontece aqui? Eu trouxe pra gente uma visão diferente. Não está no seu edital essa visão, mas eu considero, como para estudo de concursos públicos municipais, uma visão bem interessante, que é a abordagem histórica do TCE em seus estudos socioeconômicos, tá? Que eles fazem eles de tempos em tempos. E você pode pesquisar aí na internet tudo isso e você vai achar. Só colocar assim, estudo socioeconômico do ano de 2018 e Guaba Grande. Você vai achar no Tribunal de Contas do Estado, tá? Uma referência que eu considero boa para você aprofundar um pouquinho o conhecimento sobre o município que você vai prestar prova. Ótimo. É o seguinte, gostaria de pedir aí a você que está assistindo esse vídeo, está acompanhando essa playlist, para se inscrever no canal, cara, porque tem muita gente às vezes que está vendo aulas se esquecendo de inscrever no canal. E é importante a inscrição de vocês aí no canal para eu continuar trazendo conteúdos e de qualidade para vocês, tá? Trazer bastante conteúdo e de qualidade. Tá ótimo? Continuar podendo gravar essas videoaulas. Então se puder aí se inscrever, trazer amigos, cara, não custa quase nada para vocês, eu acredito. E é muito importante para o canal, para continuar aí as nossas aulas. Ótimo. Então, vamos partir aqui, só um detalhezinho. Eu reparei, fazendo pesquisas aí, que tem algumas pequenas divergências entre os estudos socioeconômicos do TCE, entre outras fontes, Wikipédia, Mapa da Cultura, enfim, outras fontes aí, tem algumas pequenas divergências. Então eu tratei aqui a história da nossa região e do município de Guaba de uma maneira, digamos, um pouco saltada e omiti algumas datas. Por quê? Eu estou vendo aqui, estou buscando o que mais interessa para o concurso, ok? Então tem coisa aqui faltando, mas eu estou indo bem direto nos pontos que são mais relevantes para a prova, pelo menos que eu considero. Vamos lá. Vamos tratar aqui dos antecedentes da nossa região, porque Guaba Grande está situada na região. Então, nada mais justo do que a gente estudar a região. Ótimo. Vamos lá. Colonização. A região, o Brasil, né, foi colonizado pelos portugueses, enfim. E um fato que marcou muito a região foi a catequese nos indígenas, que foi feita pela Companhia de Jesus, tá? O pessoal aí, quem já frequentou uma aulinha de história, já ouviu falar, a Companhia de Jesus. O que eles queriam fazer? Eles queriam impor a religião, queriam impor o cristianismo nos índios que tinham a própria crença deles, tá? Para que isso? Bom, a gente não vai discutir todo o aspecto disso daqui, mas digamos que era mais fácil submeter os índios a fazer o que os portugueses queriam, sendo que os índios tinham a mesma crença deles. É muito mais fácil eu te convencer a você fazer algo se você fala a mesma língua que eu, né? Então, show de bola. E essa catequese em Guaba especificamente, aconteceu principalmente em cima das tribos tupis-guaranis, que eram as tribos que ocupavam o nosso terreno. Tupi-Guarani. Guarani. Predominante aqui em Guaba. Ótimo. Outro fato histórico que marcou bastante aqui. A fundação de Cabo Frio. Tá? A fundação de Cabo Frio. Uma das primeiras cidades aí da região. Se não me engano é a primeira. Ótimo. Mas isso aqui não interessa muito não. O que interessa é que teve a fundação de Cabo Frio. Tá? Se você for fazer prova para Cabo Frio, a gente aprofunda mais isso daqui depois. Show. Em 1617, os jesuítas fundaram a aldeia de São Pedro. Observa o que eu falei. Eu falei aldeia de São Pedro. Eu não falei São Pedro da aldeia, tá? É diferente. Eles fundaram a aldeia de São Pedro. Ótimo. Era a classificação como aldeia. Show?
Segundo ainda o TCE, em 1795, a aldeia de São Pedro, foi elevada à freguesia, ganhando o nome de São Pedro da Aldeia. Ou seja, ganhou um status a mais ali, ganhou uma fama. Agora você não é mais aldeia, agora você é uma freguesia. Ótimo. E nós chamamos carinhosamente aqui no nosso canal de SPA, tá? São Pedro da Aldeia. Por quê? Porque esse nome aqui é muito longo para ficar escrevendo ele toda hora aqui no quadro. Ótimo. E isso daqui perdurou, isso daqui continuou durante mais ou menos um século, tá? Então a gente pode colocar aqui mais ou menos um século como freguesia. Ótimo. Beleza. Aí, passado aqui, ó, estamos em 1795. Partimos agora para a abolição da escravatura. Abolição da escravatura. Que foi quando? Lá em 1888. Ou seja, passou um tempo, né? Quase 100 anos aqui. Ótimo. O que aconteceu aí com essa abolição da escravatura? Ela prejudicou a economia local. Poxa, Alexandre, você está sendo preconceituoso. Como é que a abolição da escravatura prejudicou a economia local? Cara, acho que eu até coloquei aqui prejudicou entre aspas. Por quê? Não quer dizer que foi ruim. Quer dizer que houve uma modificação. E essa modificação abalou a economia da região. Modificou o modo de como se faz economia, das relações de trabalho. Então modificou de certa maneira. E mudanças muito drásticas podem gerar prejuízos, digamos assim. Ótimo. Então, prejudicou a economia local. Show. Qual agricultura, de fato, que ocorreu ali? A mudança principal foi a atividade agrícola foi substituída pela pesca, ou seja, os escravos eles foram libertos. Eles trabalhavam com o quê? Com atividade agrícola. Agora, não tem mais assim, digamos, uma grande quantidade de escravos. Claro, sobrou um ou outro ali, mas, enfim, já era lei. Então, uma hora ou outra ia acabar. Isso foi se substituindo pela pesca. Ou seja, a principal atividade da região era a agrícola, naquela época. Não que não tivesse pesca, enfim, mas a principal era a agrícola. E ela foi substituída para ser a principal, uma das principais, aliás, a pesca, tá? Porque também depois teve extração de sal, enfim, mas ela foi substituída pela pesca. Lembrando que isso daqui, novamente, é a visão do Tribunal de Contas do Estado, tá? Pode ter outras visões aí. E essa mudança de atividade, ela motivou, tá escrito aqui, ó, motivou, acredito que a luz está batendo bem aqui. Eu vou escrever aqui embaixo para você conseguir ler direitinho. Motivou. Essa mudança motivou a separação de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Carinhosamente SPA, tá? Ok? Então, tipo assim, a região foi se desenvolvendo, cara. Foi se desenvolvendo e, como eu falei na aula anterior, é tipo Iguaba. Iguaba foi apresentando problemas e São Pedro da Aldeia não dava conta. É a mesma coisa que Cabo Frio não dava conta de alguns problemas que estavam ocorrendo ali pros cantos que hoje é atual São Pedro da Aldeia. Então, teve um movimento separatista, ótimo. E com essa separação, houve a criação do município de Sapiatiba. Tá? Sapiatiba. Em 1892. Que tornou-se posteriormente ali, enfim, quase que concomitantemente, tá? Há fontes que dizem que houve uma separação, aí depois houve uma junção, para depois haver uma separação de novo, tá? Mas eu já fui aqui, já pulei e falei que São Pedro da Aldeia ganhou
mais autonomia. E acabou se tornando cidade, tá? Tipo assim, o município de Sapetiba mudou de nome. Ele mudou de nome e virou São Pedro da Aldeia, ok? Basicamente isso daqui. E São Pedro da Aldeia, nessa época já era município, tinha mais autonomia. São Pedro da Aldeia era uma cidade. Ótimo, um município. E agora vamos chegando aqui em Iguaba. Chegando em Iguaba. Em 8 de junho, 8 de 6 de 1954, observa que 8 de 6 marcou, né, a história de Iguaba, 8 de junho, porque é a mesma data ali de emancipação do município, 8 de 6, só muda o ano, tá? Que é 95. Houve a criação ali de 2 distritos, tá? Na cidade de São Pedro, que o primeiro distrito era, São Pedro da Aldeia mesmo, e o segundo distrito, Iguaba Grande. Ou seja, nasceu o distrito de Iguaba Grande, tá ok? Ali nasceu o distrito de Iguaba Grande, em 8 de junho de 1954. Se você reparar, depois eu vou, até terminando essa aula aqui, a gente vai estar vamos estar aptos a analisar a bandeira do município de Iguaba Grande. E o que acontece? Você vai ver lá duas datas. 1954 do lado esquerdo e 1995 do lado direito, que indicam quando Iguaba se tornou distrito e quando foi a emancipação do nosso município. Show? Ótimo. Outro ponto importante aqui para o nosso estudo, a criação da base aérea naval de São Pedro da Aldeia, tá? Acho que o pessoal que mora na região já conhece já. Vou botar aqui, SPA. Cara, quem já entrou ali, quem já passou ali perto, não sabe o quanto que aquilo é grande. É grande, meu amigo, é muito grande. E, tomado esse tamanho, tem uma grande quantidade ali de militares. E militares têm família, tá entendendo? Ou seja, aquela base aérea naval foi um marco que trouxe muita população para a região. As pessoas trabalhavam ali. Então, se você trabalha num lugar, você vai buscar ficar próximo dele. E isso gerou o quê? Gerou loteamentos no sentido Iguaba Grande. Principalmente na RJ-106, vulgo Rodovia Amaral Peixoto. Tá ok? E, tipo assim, isso foi um dos impulsionamentos que teve para o crescimento ali do distrito de Iguaba, da região dos lagos. Enfim, foi a aparição, foi a construção da nossa queridíssima base naval, base aérea naval, São Pedro da Aldeia, tá? Então, vamos partir aqui, deixa eu só virar um negócio aqui. Vamos partir aqui para os principais, alguns eventos aí que ocorreram após isso daqui, após Iguaba Distrito, tratando já do município de Iguaba mesmo, eventos que foram ocorridos em Iguaba, lembrando, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado. Fica comigo aí, vou apagar o quadro. Então, pessoal, voltando aqui, agora você pega esse quadro aqui de direita, você não olha para ele não, isso daqui já acabou, já foi, tá? Agora a gente está trabalhando os eventos de Iguaba Grande, eventos que aconteceram, que marcaram a história do município de Iguaba Grande, tá ok? Eventos realmente ali importantes. O que você vai pensar aqui comigo? Na aula anterior, aula sobre o prisma, sobre a visão do site da prefeitura, o que lá é apresentado, eu apresentei várias coisas que marcaram a história de Iguaba. Aqui eu só dei um complemento do que não estava lá no site, tá? E o que acontece? Você vai pegar e vai juntar essas duas partes. Não faz sentido eu ficar repetindo toda hora que o nome do trem que passava na estação de Iguaba era expresso, que ele carregava isso. Eu vou só completar aqui, tá? Você vai pegar as duas e vai juntar. Show? Seguinte. Importante. Em 1761, a Capela Imaculada Nossa Senhora da Conceição foi edificada por Francisco Borges. O que é isso? Cara, é uma capelinha que tem ali à beira ali da RJ 106, tá? Da rodovia Amaral Peixoto, que
quem passa vê, cara. Tipo assim, ela é próxima também do cemitério municipal, da praia mesmo, bem em frente. E ela é uma construção bem antiga na cidade, tá ok? Muita gente não sabe. Ela foi edificada em 1761 e o principal autor, acredito eu que não construiu sozinho, mas o principal autor é o Francisco Borges, que é, aliás, um padre. Um padre. Opa. Que é, aliás, um padre jesuítico. Padre dos jesuítas ali. Ótimo. Show. Ou seja, ele era um representante da igreja também. Ótimo. Ok. Quer dizer, em 1995, no dia 8 de junho, botei 5 aqui, na verdade é 6. 5 é brabo. 8/6. Houve a emancipação do município de Guaba. E isso já até falei na aula anterior. Só quis marcar aqui para você ver a diferença entre 8/6 de 1954 e 8/6 de 95. Aqui é distrito. Aqui é emancipação político-administrativa, ou seja, virou município. Ok? Iguaba atualmente, ela tem como principal atividade econômica, o setor terciário. Pô, e o que é setor terciário, cara? É o setor dos serviços, construção civil, comércio, prestação de serviços, turismo, tá? Para quem não lembra, setor primário é a agricultura, digamos assim, é a exploração da matéria bruta, tá? Vamos supor que eu tô lá cortando uma árvore para obter madeira para produzir papel e para eu vender. Pensa nesse probleminha. Quando o cara tá lá cortando a árvore, é atividade primária, é setor primário. Quando já foi lá para a indústria para produzir o papel, é atividade secundária. E quando está lá na papelaria vendendo, é setor terciário, que é o principal ou a principal atividade econômica do município de Guaba Grande. Tá ok? E é isso aí, pessoal. A gente encerrou aqui a abordagem histórica mais, digamos assim, voltada para concurso do município de Guaba Grande. Gostaria de lembrar o seguinte, porque isso gera muito problema, cara. É impressionante. Que a abordagem histórica aqui que eu peguei é do TCE, Tribunal de Contas do Estado, que eu classifico como confiável. Agora, você vai entrar aí no seu Wikipédia, enfim, você pode encontrar outras datas, até porque tem fontes que qualquer um chega lá e escreve. Então é o seguinte, você faz o seguinte, se você é recomendável, você pesquise outras fontes, complementa o seu estudo, viu alguma coisa importante? Joga aqui no resumo, joga dentro, entendeu? Não deixa só o que eu mostrei aqui não. Joga outras coisas dentro do seu resumo. Eu mostrei o que eu considero como principal para a prova. Inclusive, agora terminando a aula aí, agora é bastidores, tem uma história que é a seguinte. Eu prestei um concurso aí um tempo atrás e fiz a prova de matemática. Aí tinham duas questões na prova. Eu curso matemática, né, no CEDES. Tinham duas questões na prova de matemática que eram muito, assim, muito sem noção. Muito sem noção. Porque, como eu posso dizer, eu não sou mestre em matemática, eu não sou gênio da matemática, nem perto disso. Mas a gente que vai estar trabalhando ali com a matemática, a gente tem uma noção de quando uma questão ela deixa o furo. Quando ela não tem uma resposta. E essas questões, elas acabaram deixando furos. Aí eu coloquei na internet e tal, e tipo assim, pro pessoal que fez a prova em si, entrar aí com recurso, né, pra anular a questão, porque simplesmente não tem cabimento. Numa boa, sem ofender ninguém. Aí veio o pessoal lá me ofender. Eu falei que tinha perguntado meus professores de curso, professores de faculdade. Veio pessoas me ofenderem que eu estava errado, que a resposta era tal, que meu professor era burro, que eu era burro. Gente, pelo amor de Deus,
não caia nessa ignorância, não caia nessa ignorância. No final das contas, as questões foram anuladas e ninguém falou nada. Teve um rapaz até aí que veio me pedir desculpa, mas um dos poucos, tá entendendo? Não que eu seja o certo na história e que o resto do mundo seja errado, mas a questão é a seguinte, que a gente às vezes tem que ter um pouco mais de humildade. Eu deixei bem claro aqui para vocês o seguinte, isso daqui é a visão do TCE. Tudo que está escrito lá, eu trouxe um resumo para vocês dos principais pontos, tá? Para quê? Para você pegar, olhar o meu resumo e pesquisar, que você vai ter uma facilidade bem maior de assimilar esse conteúdo aqui, tá ok? Então é isso aí, galera. Desculpa aí pelo não um sermão, é só um desabafo que às vezes ser professor é muito complicado. Você acerta 1000 vezes, erra uma, te criticam, te criticam. E mesmo quando você não erra, as pessoas te criticam também. Então, tá ok? É só essa mensagem que eu gosto de, que eu queria deixar para as pessoas, para elas tentarem absorver o conhecimento e não só absorver de uma maneira passiva, ir lá pesquisar e compartilhar o conhecimento, tá ok? Então é isso aí. Valeu. Até a nossa próxima aula aí que eu vou falar. Também vou falar sobre natureza, política e outras coisas. Valeu!